Olá, apaixonados do Tubeflix, sejam bem-vindos e não esquece de fazer a sua inscrição, clicar no curtir e deixar um comentário. Aproveita e me conta, você gosta de romances mais quentes? Se a resposta for sim, escreve sim nos comentários. Se prepara, a história de hoje já irá começar. O vento assobiava entre as árvores enquanto o carro subia a estrada de terra. A poeira subia em redemoinhos dourados sob o sol do fim de tarde, cobrindo o horizonte com um véu quente e seco. Ela apertou os dedos contra o volante, sentindo o coração bater mais forte do que deveria. Não sabia dizer ao certo se era empolgação ou receio. Talvez um pouco dos dois. O rancho surgiu imponente à sua frente. A casa principal, de madeira envelhecida, mantinha um ar rústico e sólido, como se estivesse ali desde sempre. Os campos se estendiam ao redor, salpicados de cercas e cavalos pastando ao longe. Era bonito, mas carregava uma solidão difícil de ignorar. Quando estacionou, a porta da casa se abriu, e Enzo apareceu. Ele desceu os degraus com a calma de quem sabe exatamente quem é e como deseja ser visto. O sorriso veio fácil, genuíno. Seu rosto era iluminado pelo tom dourado do pôr do sol, e ela percebeu como os olhos castanhos dele eram gentis, como se sempre prometessem segurança. Bem-vinda. A voz era grave, envolvente. Ela saiu do carro e, antes que pudesse responder, ele a envolveu em um abraço apertado. O toque era quente, o cheiro dele misturava madeira e terra molhada. Ela relaxou. Enzo, pare de sufocar a menina, uma voz mais velha reclamou da varanda. Era a matriarca da família, Dona Marta. O sorriso dela era cansado, mas acolhedor. Ela riu e se afastou. É bom te ver de novo, disse a Enzo, e ele assentiu. O prazer é todo meu. O jeito como ele disse aquilo fez seu estômago se revirar um pouco. Foi então que sentiu outro olhar sobre si. Do outro lado do pátio, encostado na cerca, Caio observava a cena em silêncio. Ele não veio recebê-la. Não sorriu. Apenas ficou ali, com os braços cruzados, os olhos sombreados pelo chapéu de cowboy. Ela sentiu um arrepio na espinha. Se Enzo era acolhedor como um domingo de manhã ensolarado, Caio era a noite antes da tempestade. Algo nele parecia sempre à beira do colapso, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Os olhos dele se encontraram por um segundo longo demais. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou e desapareceu entre os estábulos. Ela não soube explicar por quê, mas sentiu que aquele momento despertou nela algo diferente que não conseguia explicar. A noite caiu silenciosa sobre o rancho. No chalé pequeno, separado da casa principal, o cheiro de madeira e terra molhada impregnava o ar. Ela gostava da sensação de isolamento ali. O lugar era simples, mas aconchegante. O vento entrava pela janela aberta, trazendo consigo um frescor cortante, que contrastava com o calor que começava a se instalar dentro dela. Então, o estouro veio. Um som violento, metálico, seguido por um jato de água fria que espirrou pelo chão da cozinha. Poxa! Ela recuou, instintivamente cobrindo o rosto com os braços. A torneira havia se rompido. A água escorria pelo balcão, formando uma poça aos seus pés. O coração dela disparou, mais pela surpresa do que pelo desastre em si. Sem saber o que fazer, pegou o telefone e ligou para a casa principal. Dona Marta atendeu com a voz tranquila de quem já havia passado por todos os tipos de problemas no rancho. A torneira quebrou? Vou mandar alguém aí. Antes que pudesse perguntar quem, a ligação foi encerrada. Minutos depois, 3 batidas secas ecoaram pela porta. Ela já sabia quem era antes mesmo de abrir. Caio. Ele estava ali, encostado no batente, segurando uma caixa de ferramentas numa das mãos, o olhar tão intenso que fez seu estômago se revirar. O cheiro dele, couro, terra e algo masculino e cru, invadiu o ambiente antes mesmo que ele entrasse. Deixa comigo, foi tudo o que disse. Sem esperar resposta, passou por ela e foi direto para a cozinha. Ele ajoelhou-se diante da pia, a camisa justa se esticando sobre os ombros largos.
Os músculos das costas se moviam sob o tecido fino enquanto ele mexia nos canos, os dedos fortes trabalhando com precisão. Ela tentou desviar os olhos, mas não conseguiu. A cada movimento, a cada pequena contração dos músculos, era como se ele exalasse uma energia primitiva. Ele era o tipo de homem que parecia perigoso mesmo sem tentar. Então, sem aviso, a água jorrou novamente. O jato acertou Caio em cheio, encharcando-o da cabeça aos pés. Ela prendeu a respiração. A camisa grudou em seu peito definido, revelando a pele morena, os contornos rígidos da musculatura. Gotas escorreram por seu maxilar, deslizando pelo pescoço antes de sumirem sob o tecido molhado. Ele xingou baixo, passando a mão pelos cabelos escuros agora úmidos. Ela sentiu o corpo estremecer. Não pelo frio. Me dá um pano, ele resmungou, sem encará-la. Ela não se moveu. Seu cérebro parecia emperrado, fixo demais na imagem dele ali, ajoelhado na sua cozinha, molhado, parecendo algo perigoso e tentador demais para ser real. Ele ergueu os olhos. E então aconteceu. O olhar dele a prendeu como um laço. Não havia doçura ali, nem simpatia. Apenas algo bruto, direto, que fez seu coração martelar contra as costelas. Por um instante, a tensão no ar se tornou insuportável. Ela sentiu. Ele sentiu. O pano, ele repetiu, a voz rouca, e foi só então que ela conseguiu se mexer. Correu até o armário, pegou um pano de prato e o entregou, tomando o cuidado absurdo de não tocar nos dedos dele. Caio pegou o pano e passou pelo rosto, depois pelo pescoço. Quando ergueu a camisa para secar o peito, ela desviou o olhar depressa, mas já era tarde. O estrago estava feito. Ela não deveria estar sentindo isso. Não deveria estar olhando para ele como se fosse um animal prestes a ser devorado. Mas Caio não era seguro. Ele era perigo. E tudo nela, do sangue quente ao arrepio na pele, gritava que talvez fosse exatamente isso que ela queria. A madrugada avançava lenta, mas o sono se recusava a chegar. Deitada na cama, Frances tentava ignorar o calor que percorria sua pele, o latejar inquieto que se espalhava pelo corpo como um incêndio silencioso. Cada vez que fechava os olhos, via Caio molhado na sua cozinha, a camisa grudada em seu peito, o olhar carregado de algo bruto e desafiador. Ela não deveria estar sentindo aquilo. Não deveria estar tremendo daquele jeito. Rolou na cama, tentando afastar as lembranças. Mas era inútil. Seu corpo tinha memórias próprias, e todas eram dele. Quando finalmente adormeceu, o sonho veio como um golpe. O sol poente dourava à beira do rio, refletindo no espelho d'água como fogo líquido. Frances estava ali, os pés descalços tocando a areia úmida. Caio estava atrás dela. Ela sentiu antes de vê-lo. O calor do corpo dele, a presença que fazia o ar ao redor vibrar. Então, os dedos dele deslizaram por seus braços, subindo lentos, provocantes, deixando um rastro de faíscas sobre a pele. Você sonha comigo, Frances? A voz dele veio rouca, carregada de algo que a fez prender a respiração. Ela virou o rosto, e os lábios dele estavam ali, perto demais. O cheiro de terra, couro e homem envolveu seus sentidos. Então, ele a puxou. O beijo não foi suave. Não foi gentil. Foi fome. O toque das mãos dele na sua cintura era forte, possessivo, como se quisesse marcá-la. Como se ela já fosse dele. A boca dele desceu para seu pescoço, seus lábios queimavam contra sua pele. O desejo explodia dentro dela, algo incontrolável, primitivo. Ela queria se perder nele. Queria. Frances acordou ofegante. O quarto estava escuro, mas ela podia sentir o próprio coração batendo contra o peito, rápido, forte. O corpo ainda estava quente, os sentidos ainda presos no sonho. Ela se sentou na cama, levando os dedos aos lábios. Ainda podia sentir o gosto dele. Era um sonho, mas parecia tão real. Tão errado e inevitável ao mesmo tempo. Ela não conseguia ignorar aquilo. Levantou-se no impulso,
vestiu um casaco e calçou as botas. Saiu do chalé em silêncio, sentindo o ar fresco da madrugada roçar sua pele. Seu destino era certo. À beira do rio. O lugar onde Caio a tocou no sonho. O lugar onde talvez, só talvez, ela pudesse encontrar algo que explicasse o que diabos estava acontecendo com ela. A lua estava alta quando ela chegou ao rio. Desceu do cavalo e se aproximou da água. O rio refletia o céu escuro, um brilho prateado que ondulava suavemente com a correnteza. O silêncio era profundo, apenas o som da natureza preenchendo o espaço. Francis respirou fundo, sentindo uma estranha familiaridade naquele lugar. Então, ouviu um barulho atrás de si. Ela se virou, e seu coração disparou. Mas não era Caio. Era Enzo. E o olhar dele não era nada parecido com o do irmão. A brisa da noite dançava sobre a superfície do rio, carregando o perfume da terra úmida e do mato selvagem. Francis ainda sentia o coração acelerado do susto ao ver Enzo ali. Mas ele sorriu. Não queria te assustar. Sua voz era calma, envolvente, diferente da presença cortante do irmão. Francis piscou algumas vezes, tentando recobrar o controle. O que ele estava fazendo ali? Eu vi você saindo do chalé, e imaginei que talvez quisesse companhia. Ele parecia sincero. A maneira como a olhava, como se enxergasse algo precioso nela, a fazia se sentir segura. Mas, ao mesmo tempo, essa segurança era como uma barreira invisível que a impedia de sentir algo além da gratidão. Eu gosto desse lugar. Ela abraçou o próprio corpo, desviando os olhos para a água. Eu também. Ele deu um passo mais perto, respeitoso, sem invadir seu espaço. Sempre venho aqui quando preciso pensar. Francis sentiu o peso do olhar dele sobre si. Enzo era bonito. Alto, de traços fortes, porém gentis. Ele tinha a postura de um homem que sabia o que queria, mas que não impunha sua presença à força. Ele era tudo o que qualquer mulher desejaria. Mas não era Caio. Ela fechou os olhos por um breve instante. Porque, de todas as pessoas, era nele que sua mente insistia em vagar. Você está diferente. Enzo quebrou o silêncio. Ela o olhou, confusa. Diferente como? Ele sorriu, quase como se não quisesse admitir. Você sempre foi espontânea, divertida. Mas agora parece que tem alguma coisa te perturbando. Ela desviou o olhar. Ele estava certo. Mas como admitir que era seu irmão que fazia seu sangue correr rápido demais nas veias? Enzo soltou um suspiro e olhou para o céu, como se juntasse coragem para dizer o que queria. Francis, ele voltou a olhar para ela. Desde a primeira vez que te vi, senti que você era diferente. Que era, especial. Ela sentiu o estômago revirar. Enzo. Eu não estou te pressionando. Ele ergueu as mãos, como se quisesse tranquilizá-la. Só quero que saiba que, se você quiser alguém ao seu lado, eu estou aqui. Ela tentou sorrir, mas sentia-se sufocada. Porque, naquele momento, tudo o que ela queria era outra coisa. Outro alguém. O silêncio entre os dois se alongou. Enzo forçou um sorriso e, num tom mais leve, disse: Eu ia perguntar se você gostaria de jantar comigo amanhã. Francis piscou. Ela mal ouvirá o convite. Porque sua mente estava presa em outro homem. Seu corpo ainda lembrava o calor de Caio. O olhar afiado, o jeito bruto, a presença esmagadora. Era errado. Mas ela sentia. Francis? Ela se forçou a focar em Enzo novamente, mas sabia que seu olhar estava vazio, perdido. Respirou fundo, a culpa se misturando à confusão dentro dela. Me desculpe, Enzo. Preciso voltar para o chalé. Ele não insistiu. Apenas assentiu, mantendo o sorriso educado. Mas quando Francis se virou para ir embora, sentiu que o peso daquela conversa ficaria com ela por muito tempo. A noite estava quente. Lá fora, a lua prateada derramava sua luz sobre o rancho, enquanto Francis, dentro do chalé,
criava sua própria atmosfera de intimidade e prazer. Vestia uma camisola fina de seda que deslizava sobre sua pele como um sussurro. A música suave preenchia o ambiente, uma melodia antiga, carregada de nostalgia e desejo. Ela tomou um gole de vinho, o líquido quente escorrendo por sua garganta, enquanto os pés descalços deslizavam pelo chão de madeira. Sem perceber, começou a dançar. Os olhos fechados, o corpo se movendo no ritmo lento da canção. Dançava para si mesma, para a solidão daquela noite, ou talvez para um homem que assombrava seus pensamentos, que queimava em sua pele mesmo sem tocá-la. Então, ouviu as batidas na porta. Seu coração parou por um segundo. Com passos leves, foi até a porta e a abriu. E lá estava ele. Caio. A luz fraca do chalé desenhava sombras em seu rosto forte, destacando a linha da mandíbula, os olhos intensos que percorriam seu corpo sem pressa. Ele usava uma camisa escura, os botões abertos no topo revelando um vislumbre do peito moreno, e as mãos, grandes e firmes, seguravam a velha caixa de ferramentas. Mas ele não falava. Apenas olhava. Como se estivesse diante de algo que não esperava ver. Ela percebeu quando o olhar dele deslizou sobre a alça fina da camisola, sobre a curva delicada de sua clavícula, descendo pela seda que acariciava sua pele. Francis umedeceu os lábios. Caio, o que você quer? Ele ergueu a caixa de ferramentas, a voz rouca como um trovão abafado. Esqueci uma ferramenta aqui. Ela sabia que ele não estava ali por causa de uma ferramenta. Mas, mesmo assim, abriu espaço para ele entrar. Caio entrou com passos lentos, o cheiro de couro, terra e masculinidade preenchendo o chalé. Ele olhou ao redor, como se absorvesse o ambiente, como se percebesse cada detalhe, incluindo a garrafa de vinho aberta sobre a mesa. Francis pegou outra taça sem pensar. Aceita um pouco? Ele hesitou por um instante, depois assentiu. O primeiro gole foi tímido, mas os seguintes vieram mais rápidos. O silêncio entre eles era carregado de algo denso, ardente, algo que ambos fingiam não perceber. Você gosta de dançar, ele comentou, o olhar fixo no pequeno toca-discos ao lado do sofá. Ela sorriu. Sim. É algo que me faz bem. Caio girou a taça nas mãos, pensativo. O vinho, o calor da noite, o perfume dela, era tudo perigoso demais. Mas ele nunca foi de evitar perigo. Então, dance comigo. Francis arregalou os olhos, surpresa. Mas antes que pudesse responder, ele tomou a taça de sua mão e a colocou sobre a mesa. Então, segurou sua cintura com firmeza, puxando-a para perto. A respiração dela vacilou. O peito dele contra o seu, o calor do corpo dele queimando contra a seda fina da camisola. A música falava sobre desejo. Sobre um amor impossível de conter. Os corpos se moviam lentamente, grudados um no outro. Cada toque era um desafio. Cada respiração entrecortada era um convite. Francis sentiu os dedos dele apertarem sua cintura, os lábios próximos à sua têmpora, a barba roçando sua pele. Você brinca com fogo, Francis. A voz dele era um sussurro grave, cheio de algo que ela não sabia se queria evitar ou se entregar de uma vez. Ela fechou os olhos. Talvez eu queira me queimar. O corpo de Caio ficou rígido. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, os olhos fixos nos seus. E então, ele a beijou. Não foi um beijo suave. Foi posse. Foi fome. Os lábios dele se moldaram aos dela com uma intensidade bruta, a língua exigente invadindo sua boca, arrancando um gemido baixo de sua garganta. As mãos dele a puxaram mais para perto, os dedos deslizando pelas costas, apertando, provocando. Sem perceber, Francis já estava sob o domínio dele. Já era dele. Caio a levantou do chão com um movimento fácil, carregando-a até o sofá. A boca dele desceu para seu pescoço, os dentes arranhando de leve a pele sensível, enquanto as mãos puxavam a seda fina da camisola, expondo sua pele arrepiada. Ela se arqueou contra ele, os dedos cravando-se nos músculos tensos de suas costas. Cada toque, cada beijo,
cada olhar era um desafio e uma rendição ao mesmo tempo. E naquela noite, Francis se entregou. Não apenas ao desejo, mas ao homem que sempre foi perigo e refúgio ao mesmo tempo. A luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas do chalé, banhando o quarto em tons dourados. Francis despertou devagar, a respiração ainda pesada, os músculos relaxados pelo prazer que Caio lhe dera durante a noite. Mas ao se virar na cama, sentiu o vazio ao seu lado. O lençol ainda guardava o calor dele, o cheiro inconfundível de terra, couro e desejo impregnado nos tecidos. Mas ele não estava lá. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo um aperto no peito. Aquilo foi só uma noite. Levantou-se devagar, vestiu um robe de seda por cima da camisola e foi para a cozinha. Precisava de café, precisava de algo que acalmasse o turbilhão dentro dela. A noite anterior parecia um sonho. O jeito como Caio a tocou, como a tomou nos braços com uma mistura de posse e carinho. Ela nunca se sentiu tão desejada. Tão viva. Mas agora, só havia o silêncio do chalé. A mesa já estava posta quando ouviu as batidas na porta. Seu coração disparou. Ela sabia que era ele. Francis caminhou devagar até a porta, tentando controlar a respiração. Quando abriu, seu mundo parou. Caio estava ali, encostado no batente da porta, as mãos nos bolsos da calça jeans, a camisa aberta nos primeiros botões. Os olhos negros cravados nela como um desafio silencioso. Pensei que tivesse ido embora. A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Ele arqueou uma sobrancelha, um meio sorriso brincando nos lábios. E quem disse que fui? O corpo dela se aqueceu instantaneamente. Francis abriu caminho para ele entrar. Caio passou por ela com aquela presença esmagadora, e tudo ao redor parecia insignificante diante da forma como ele dominava o espaço. Ela fechou a porta, ainda de costas para ele. Quer café? Perguntou, tentando soar casual enquanto começava a tirar os pratos da mesa. Mas antes que pudesse dar outro passo, sentiu o calor do corpo dele bem atrás do seu. Ele não a tocava. Mas estava perto. Perto o suficiente para que sentisse sua respiração. Não. A voz dele soou baixa, carregada de algo perigoso. O que eu quero, é você. Francis fechou os olhos por um instante, sentindo o sangue ferver em suas veias. Os pratos em suas mãos tremeram. Caio então a tocou. Os dedos firmes deslizaram pela curva de sua cintura, depois subiram devagar, afastando os fios soltos do seu pescoço. Você é linda, Francis. Ele roçou os lábios em sua pele, a barba arranhando de leve, enviando arrepios por todo o seu corpo. Ela tentou se virar, mas ele a segurou pelo quadril, puxando-a contra si. O desejo queimava entre eles. Caio deslizou as mãos fortes pelo seu corpo, como se a estivesse descobrindo novamente. Você sabe o que está fazendo comigo? Sua voz era um sussurro rouco, um roçar quente contra seu ouvido. Francis sentiu o corpo amolecer contra o dele. Caio, o nome dele saiu como um gemido abafado. Ele a virou devagar, os olhos queimando com um desejo primitivo e intenso. Eu tentei ficar longe. Ele roçou o nariz no dela, sem pressa. Mas é impossível. Você está em mim, Francis. Em cada pensamento. Em cada maldito suspiro. A boca dela estava entreaberta, o coração batia forte. Eu nunca quis ninguém assim. Nunca. O mundo desapareceu quando ele a beijou. Foi um beijo lento, intenso, como se ele estivesse marcando seu nome nela. Francis deslizou os dedos pelos cabelos escuros dele, puxando-o mais para si. Ela queria se perder ali. Caio a ergueu em seus braços com facilidade, como se ela não pesasse nada. Caminhou com ela nos braços até o sofá, onde a deitou com cuidado. Mas havia fogo nos olhos dele. O robe de seda deslizou por seus ombros, revelando sua pele macia, o desejo claro em cada linha do seu corpo. Ele percorreu cada centímetro dela com os lábios, explorando, devorando, adorando. Você é minha.
Ele murmurou contra sua pele, a voz carregada de desejo bruto. Ela o puxou para si, os olhos brilhando. Sempre fui. Naquela manhã, Francis se entregou completamente. E dessa vez, quando adormeceu em seus braços, sabia que ele não iria embora. O sol nasceu preguiçoso sobre o rancho, lançando tons dourados sobre os lençóis desarrumados. O chalé estava impregnado com o cheiro dele. Do desejo dele. Francis despertou sentindo o corpo cansado de tanto amor. Mas não queria descansar. Queria mais. Caio estava deitado ao seu lado, os músculos largos relaxados, a respiração forte e profunda. Ela virou-se lentamente, traçando a ponta dos dedos pela pele quente dele, descendo até o abdômen definido. E então, como se sentisse sua presença, ele abriu os olhos. E aqueles olhos? Aqueles olhos estavam famintos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a puxou para si. Você dormiu bem? A voz rouca de sono e desejo deslizou pela pele dela como seda. Francis sorriu, deslizando os lábios pela linha do maxilar dele. Não o suficiente. Caio riu, um som grave e perigoso. Então, vamos resolver isso. E resolveu. Com beijos lentos e ardentes, com o toque bruto das mãos com calos e arranhões que sabiam exatamente onde apertar, exatamente onde arrancar suspiros. Ele a tomou ali mesmo. Depois, no chuveiro, a água quente escorrendo entre os corpos, as bocas famintas e os dedos explorando cada centímetro. Depois, contra a parede. E quando a tarde chegou, sobre a mesa da cozinha. Francis já não sabia onde terminava e onde Caio começava. O fogo deles não era normal. Era um incêndio. E nenhum dos dois queria apagar. A luz alaranjada do entardecer invadia o chalé quando Francis, finalmente vestida com uma camisa dele, que ainda carregava o cheiro inebriante de Caio, saiu do quarto. Na cozinha, ele preparava algo. O jeans escuro abraçava suas pernas fortes, a camisa branca aberta revelava parte do peito másculo, e ele mexia em algumas coisas sobre a bancada, concentrado, com um meio sorriso no rosto. Ela se encostou na porta, admirando-o. O que está aprontando? Ele ergueu o olhar, e o que viu fez parar por um segundo. Francis, com a sua camisa, descalça, os cabelos bagunçados pelos movimentos selvagens que fizeram o dia inteiro. Ela era a mulher mais linda que já viu. Caio largou tudo e caminhou até ela com aquele olhar predador. Mas, em vez de puxá-la para seus braços como sempre fazia, ele pegou o toca-discos e ligou uma música sensual. Os olhos dela se estreitaram. O que você está fazendo? Ele sorriu de lado. Algo diferente. E então, começou a dançar. Mas não era uma dança qualquer. Era uma provocação. Um jogo. Ele movimentava os quadris devagar, as mãos deslizando sobre o próprio peito, depois descendo lentamente pelo abdômen. Francis prendeu a respiração. O homem que sempre foi bruto, sempre foi o selvagem, agora estava diante dela, se entregando de uma forma completamente nova. Meio sem jeito para a dança, mas isso deixava ele ainda mais bonito. Para ela. Ela gemeu baixinho, mordendo o lábio inferior. E isso acabou com Caio. Ele avançou para ela, puxando-a com força contra seu peito quente e beijando-a com fome, com loucura, com tudo que ainda queimava entre eles. E Francis o puxou para o chão, sobre um tapete macio, onde se entregaram uma última vez naquela noite. Selvagem. Quente. Sem barreiras, sem limites. Naquele momento, Francis soube. Desde a primeira vez que viu Caio, eles já estavam destinados a queimar um pelo outro. E Caio soube. Ela era dele. Desde sempre. Para sempre. Que incêndio é esse, apaixonadas do Tubeflix? Me conta o que acharam dessa história, coloca um sim nos comentários se você tiver gostado e vejo você na próxima história. Tchau.